Olá, boa tarde. Sexta-feira, 27 de novembro de 2020. Hoje é dia do técnico da segurança do trabalho. O Boletim Goiás está no ar. Vamos começar o boletim te falando que a campanha de vacinação contra poliomielite e multivacinação na capital maranhense foi prorrogada. São listas em 55 postos de saúde que estão abertos diariamente, das 8 da manhã até as 5 da tarde, com doses das vacinas. Veja mais detalhes. Nos postos, o estoque de vacinas contra o sarampo continua alto, diferente da procura do público pela imunização contra uma doença que tira a vida de milhares de pessoas por ano. O sarampo é uma doença causada por um vírus altamente contagioso que fica na mucosa do nariz e dos seios da face, até se reproduzir e chegar na corrente sanguínea. No Maranhão, cerca de 17 casos da doença foram registrados este ano. Em 2019, foram 8 pessoas que ficaram contaminadas com o vírus. Não se deve banalizar o sarampo, né? A gente teve até 2018 uma situação epidemiológica favorável, que o vírus esteve erradicado a nível de território nacional e teve a reintrodução do vírus no Brasil. Então, deve-se preconizar um cuidado maior quanto ao esquema vacinal de crianças, jovens e adultos. Em todo o país, mais de 8 mil casos da doença foram registrados. O Pará é o estado com maior índice, com 5.294 casos. Apesar do estado estar próximo ao Maranhão, a Secretaria de Saúde descarta um surto da doença. A única maneira de combater o sarampo é através da vacina. A campanha de vacinação contra o sarampo começou em março deste ano, no pico da pandemia de coronavírus. Como a meta não foi atingida, a campanha teve que ser prorrogada, mas até agora a procura continua em baixa. De acordo com a Secretaria de Saúde do Maranhão, a meta é vacinar 95% da população maranhense. Em solenidade virtual foi inaugurada a ala da retaguarda materna Elizabeth Coelho Vaz, na Santa Casa de Misericórdia, em São Luís. São 40 novos leitos para reforçar o atendimento à saúde materno-infantil no Maranhão. Santa Casa de Misericórdia recebeu uma ala completa e reformada com 40 novos leitos para reforçar o atendimento à saúde materno-infantil no Maranhão. A nova estrutura vai dar suporte a outras maternidades. O novo espaço foi entregue durante solenidade virtual realizada com o governador do estado e equipe de governo. Os atendimentos serão regulados pela rede de maternidades do Maranhão. A ampliação do serviço assegura a atenção humanizada à gestante e integra as ações do governo em atenção à saúde materno-infantil. A ala homenageia a técnica de enfermagem maranhense Elizabeth Coelho Vaz, que dedicou seu atendimento em domicílio de gestantes e recém-nascidos. Uma unidade desse porte que vai receber pacientes que com certeza serão muito bem recebidas em nossa unidade, com toda a humanização e respeito que elas merecem. A Lei Aldir Blanc foi implementada para beneficiar os artesãos maranhenses. Eles foram credenciados para a produção e fornecimento de artigos artesanais dos mais variados gêneros, que serão utilizados em feiras, eventos, oficinas, nos acervos das casas de cultura e na recepção de turistas. Veja os detalhes. O artesanato é um patrimônio, é uma referência às nossas origens. Ele mantém as tradições e aquece a economia durante todas as épocas do ano. O Maranhão é um verdadeiro celeiro de arte de todos os tipos. Da decoração à bijuteria, passando pelo vestuário e outros itens que podem ser usados no dia a dia. E muitos deles fazem referência ao estado. Olha ali o fofão, o boi, a coreira, o tocador de tambor, a índia. Tanta riqueza cultural está sem saída. Desde o início da pandemia, os artesãos ficaram sem ter como vender suas peças. Tá devagar, não é só aqui, é o Brasil, é o mundo. Então nós temos essa dificuldade. Nós que trabalhamos com o artesanato, a gente sabe que o artesanato ele é supérfluo, ele não é a comida que você precisa todo dia ter uma comida, não é. Então o artesanato compra quem gosta, quem pode. Para se manter, os artesãos enfrentaram todo tipo de dificuldade. Primeiro tiveram que contar com a ajuda do governo do estado, que comprou diversas peças para distribuir a turistas, ajudando a divulgar a cultura local e colocar renda na casa do artista maranhense.
A implementação da Lei Aldir Blanc vem para dar mais fôlego. Nós procuramos colocar essa variedade de produtos para atingirmos as diversas tipologias, como a fibra e a palha de buriti, a fibra de bananeira, a cerâmica. Cada artesão credenciado deve fornecer uma quantidade de itens. O valor do somatório destes itens será repassado depois. E abrimos um leque de opção para que todo artista que tenha um trabalho, artista artesão, que consideramos artista, que tenha um trabalho de artesanato, mas que possa estar envolvendo qualquer tipologia, que tenha esse aspecto cultural, que remeta à forma de saber e fazer do maranhense, para que ele fosse contemplado. A ajuda é bem-vinda, mas o que todo artesão quer mesmo é ver os espaços de comercialização de produtos regionais cheios de turistas. A nossa expectativa é que essa vacina seja aprovada, que venha essa vacina, porque aí nós voltamos à nossa vida normal. Domingo tem definição aqui em São Luís. Quem vai ser o novo prefeito? No próximo bloco, vamos trazer uma análise das eleições que acontecem no domingo. É um instante só. De volta ao Boletim Guará e aqui nos nossos estúdios, contamos com a participação do Marcos Saldanha, nosso comentarista político da casa, porque vamos falar agora sobre eleições. 2 candidatos concorrem à Prefeitura de São Luís neste próximo domingo, dia 29. Duarte Júnior, do Republicanos, de um lado, e Eduardo Braide, do Podemos, do outro lado. Uma disputa que já vinha se desenhando desde o primeiro turno e que nesse segundo turno ficou mais forte ainda. Agora, as pesquisas, né, que se apresentaram no primeiro turno tinha um cenário, até mesmo quando botavam os dois num possível segundo turno, era um cenário, mas chegou nesse segundo turno, mudou mesmo, né, Marcos? Boa tarde. Boa tarde, JF, boa tarde você aí de casa. Olha, uma eleição extremamente acirrada, né, nesse segundo turno. Eu diria que nesse momento, apesar de todas as pesquisas e as que vão sair hoje, boca de urna amanhã, não há dúvida de que está acirrado. Eu diria até que nesse momento há um empate técnico, de fato, né? Sobretudo aí nos últimos dias, né? Então a diferença foi consideravelmente diminuída entre os candidatos, né? E lembrando que houve um aporte aí de apoios, né? Tanto para um lado quanto para o outro, e apoios também com deserções, né? Nós vimos vários partidos, o PT está de um lado, mas com desertores do próprio PCdoB, desertores em todos os campos partidários. A gente viu aí esse movimento e até mesmo partidos que anunciaram apoio, mas em que a militância ela está até sugerindo um voto nulo. Então eu diria que no frigir dos ovos temos um empate técnico com 2 candidatos fortíssimos e eu acho que a decisão vai ser nos detalhes. Desequilibrou um pouco a balança o fato do governador se posicionar e, junto com ele, vir boa parte do secretariado para um dos candidatos? Olha, JF, eu acho que, na verdade, equilibrou a balança. Ela estava desequilibrada, a entrada do governador, ela exatamente equilibrou, ela trouxe esse equilíbrio, né? Não só a militância do PCdoB, como também todo o secretariado de outros partidos. A gente tem o Felipe Camarão, por exemplo, que é do DEM, a gente tem outras lideranças partidárias que agora estão somando forças com o governador. A grande questão é se essa força, se vai ter tempo para fazer de fato o desequilíbrio, ou para um lado ou para o outro. Eu acho que nesse momento da campanha não há mais fato novo. Ou seja, hoje temos os últimos programas eleitorais na TV, no rádio, amanhã já não pode. Nós teremos ainda uma manifestação na internet durante todo o sábado, mas eu acho pouco provável, não é impossível, mas pouco provável que apareça um fato novo a essa altura do campeonato. O que eu quero dizer é que você de casa já vai ter que decidir no domingo em quem você vai votar com os elementos que estão postos na mesa desde agora. Ninguém nessas eleições deve receber jornal impresso de graça na noite de sábado, como aconteceu em eleições passadas. Mas o governador deu apoio, os secretários deram apoio.
mas nem todo mundo foi como você falou agora aí. Isso já demonstra um racha na base do governo, tendo em vista que a gente percebe uma parte do DEM que não foi apoiando o Duarte Júnior, o PDT muito indefinido, inclusive o presidente do partido parece que está em Barreirinhas, preferiu ir para Barreirinhas do que votar no domingo, né? Pois é, pois é. O que a gente percebe já, JF, é um reordenamento das forças. Quer dizer, já se previa que isso aconteceria, só que a gente pensava e imaginava mais próximo de 2022. O problema é que o 1º de janeiro desse ano, já começou com 2022 muito presente, muito forte, muito firme. E o que a gente viu durante o ano foi 2022 se impondo na eleição de 2020. Eu diria que não só um racha na base do governo, mas, na verdade, um racha no geral, um reordenamento. Porque você tem também, fora da base do governo, como você mesmo citou, o PDT. O Ivaldo Rodrigues é do PDT, é histórico e está fazendo campanha para o Duarte Júnior, por exemplo. Então você tem, por outro lado, o próprio PT com dissidências fazendo campanha para o Brade, apesar de estar apoiando o Duarte Júnior. Então esses movimentos, eles podem mostrar exatamente esse reordenamento de forças. Por isso eu acho que os dois nomes que foram posicionados, exatamente por isso, eles geram exatamente essas deserções. Fossem outros os nomes, outras pessoas que estivessem no segundo turno, talvez esse reordenamento de força ele ganharia um adiamento. Mas como foi uma escolha soberana e popular dos dois que estão postos, eles já geram um reordenamento pensando em 2022, ou seja, será inevitável. O eleitor ele vai pensar o que é melhor para a sua cidade ou ele deve pensar o que é melhor para a sua cidade. Mas as forças que estão em jogo não estão pensando só São Luís, já estão pensando, além da joia da coroa, que é São Luís politicamente, também estão pensando no prestígio para 2022 poder já se reordenar. Então não tem como fugir disso, né? É inevitável. E o silêncio do prefeito? Pois é, rapaz. Ele que em 2016 contou com o apoio escancarado de diversas pessoas, inclusive o governador do estado foi muito decisivo em 2016 para ele, mas em 2020 ele adota um silêncio. Pois é, e um silêncio que parece que não vai mudar. Fala-se que se o prefeito fosse entrar na eleição, teria sido já no início do segundo turno, que não aconteceu, não faz nenhum sentido de fato ele entrar agora, já foi até publicado o texto, que ele vai continuar trabalhando pelas obras da cidade. O que me preocupa é claro que ele tem um direito de não se posicionar, claro que ficaram rusgas com vários membros aí que são candidatos agora e que foram também, é claro, isso é possível. O que gera uma preocupação é justamente a questão do legado. Qual é o legado que o prefeito está deixando para a cidade e qual é o legado político que o prefeito está contando em ter caso siga na política. Então, talvez esse silêncio possa custar muito caro politicamente para projetos futuros. Pode ser. Isso aí só o eleitor pode definir. Mas a história costuma ser muito dura com quem se omite, com quem silencia, com quem foge. A gente lembra que a Rosiana renunciou antes de terminar o último mandato dela, o Arnaldo Mello assumiu. A gente viu que o Luiz Fernando renunciou antes do final do mandato, não conseguiu agora reeleger o seu apoiado lá em Ribamar. Então a gente já viu vários eventos como esse acontecer. Em geral, ele não está renunciando no mandato, mas ele está renunciando ao peso político dele nas eleições. É um direito que ele tem e aí a avaliação do peso político que fica para ele. Ou seja, acho pouco provável ele que seria um fiel da balança que agora está equilibrada, poderia causar um desequilíbrio, pelo visto, definitivamente não vai entrar na história, os candidatos não vai entrar no debate, os candidatos vão ter que usar as armas que têm, as armas que já estão postas na mesa. Braide, Duarte, dois políticos jovens, mas com os apoios às costuras políticas que estão sendo feitas, a gente pode acreditar realmente numa renovação dentro do executivo da cidade?
Pois é, essa é uma questão muito delicada, né? Até que ponto os jovens candidatos, não só os dois, mas todos os outros que concorreram, de fato representam uma renovação. Isso é um desafio que vai ficar para após a eleição na prática, sendo um ou sendo outro, se as medidas, se as atitudes, elas vão ser de fato de renovação. O que a gente viu na campanha não foi nada de renovação. A gente até dizia que tinha uma expectativa muito grande para essa eleição pelo nível qualificado dos candidatos. E a gente viu, está aí um segundo turno cheio de baixaria, está aí um segundo turno e um primeiro turno repleto de fake news, repleto de desrespeito às leis da saúde, de aglomerações, ou seja, apesar de você ter o elemento da internet, né, muito mais presente, mas ainda teve o peso tradicional da conquista do voto, né? Você ainda tem candidatos fugindo de debate, de discussão, por estar liderando, você tem candidatos tentando puxar quem está na frente para o debate e fazendo isso com uma mão mais pesada, ou seja, isso não há nada de novo. Toda a eleição é assim e agora não tem sido diferente, contrário do que a gente pensava. Então eu digo que para o eleitor agora, ele tem que avaliar nos detalhes, ou seja, qual é o perfil que você aí, cidadão, quer do novo gestor de São Luís. Jovem, ele vai ser, os dois são jovens, né? Agora, a questão é, qual é a experiência que cada um tem? O que na sua avaliação, acredita a esse candidato ficar 4 anos na gestão da cidade? Existem nuances de perfil de um e de outro que podem nos fazer pensar numa continuidade ou numa ruptura. Ou seja, olha, só para ter ideia, ano que vem, dificilmente as aulas normais vão voltar. Nós teremos aulas remotas, no máximo aulas híbridas. Atendimentos médicos, a telemedicina vai ser regulamentada, vai ser uma regra e não a exceção como a gente tem hoje. Vacinação, por mais que o Ministério da Saúde ele tenha todo um protocolo, nós vamos ter uma guerra dos estados e uma guerra dos municípios para se ter acesso a essa vacinação. É fato, JF, não há vacina para todo mundo. Sim. Não haverá vacina para todo mundo no primeiro momento. Há grupos de riscos, quer dizer, a gente vai precisar de um prefeito que tenha um perfil capaz de lidar, arrojado, capaz de lidar com esses problemas. Ou seja, a guerra, ela não vai ser declarada, mas ela precisa, nos bastidores, o prefeito, ser proativo. Ele precisa ser um cara que traga eventos para a cidade. A gente sabe, por exemplo, do turismo de eventos. Sim. Né, que é uma coisa que pode movimentar a cidade o ano todo, considerando que não teremos carnaval e não teremos São João e já está declarado que não teremos Réveillon. E esse já é um fato absoluto. Eu estou falando desses grandes eventos porque eles trazem turistas para a cidade. E os hotéis? E as atividades culturais que vivem diariamente dos eventos? Não vai ser fácil. Então, o cidadão vai ter que avaliar, talvez não quem ele queira ou quem ele acha melhor, mas quem tem o melhor perfil para lidar com essa cidade real e não a cidade ideal. Tá certo. E tem que avaliar para mais do perfil externo, para além do perfil externo dos dois candidatos, que é muito parecido. Terno azul, camisa branca, muito parecido. Saldanha, obrigado pela participação, pela análise aqui. A gente, na segunda-feira, possivelmente já falando aqui quais serão os primeiros passos do eleito. Né? Pois é, e tomara sem atrasos na totalização dos votos, uma eleição menor, mais curta, mais rápida. Domingo à noite a gente já sabe quem é e segunda-feira a gente está aqui falando, né, já dos desafios desse novo prefeito, seja ele quem for. Tá certo. Voltamos depois do intervalo, um instante só. Boletim Guará de volta, agora vamos falar sobre música e incentivo. Nesse cenário de pandemia, produzir cultura que já não era difícil, já não era fácil, ficou muito mais complicado. Muitas vezes é necessário uma força extra. O artista maranhense Beto Errong gravou uma música chamada Tribo Futurista com a cantora Rita Benedito. Ele em São Luís, ela no Rio de Janeiro.
Alô, galera, aqui é Rita Benedito, eu tô no estúdio do Tuta Macedo, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, junto com meu querido amigo Fred Ferreira. E eu vim gravar aqui a minha participação na música Tribo Futurista, do meu querido amigo e conterrâneo Beto Errong. Beto é um dos novos nomes da música pop maranhense, com quem eu me identifiquei bastante. Acontece que ele precisa seguir em frente com a produção. E o clipe é o próximo passo. Como o momento está complicado, fãs, incentivadores da cultura podem apoiar a ideia por meio de uma vaquinha virtual. É o próprio Beto quem explica. Acabei de gravar uma música muito massa com a cantora Rita Benedito, uma música dançante que tem uma mensagem super legal. E agora eu preciso seguir adiante e gravar um videoclipe. Chamei uma ruma de parceiro aí para me ajudar, isso deixou o trabalho bem acessível, mas ainda assim estamos carecendo de apoio financeiro para seguir. Veja mais sobre o trabalho do Artistas nas redes sociais. Quero casar com você, marra uma fita do santo no punho, vou dar 3 nó e benzer. Errong é dono de um projeto bem diferenciado na música maranhense. O Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí o horário eleitoral e depois reprise do programa Fazemos Qualquer Negócio com o Danilo Quixaba. Até a próxima. Paz e bem.